Na gramática da língua portuguesa, a concordância apresenta-se como elemento fundamental que garante a harmonia entre as palavras de uma frase, estabelecendo a relação em termos de gênero, número e pessoa. Ou seja, a concordância assegura a coesão e a clareza da comunicação. Quando aplicada corretamente, evita ambiguidades e erros que podem afetar a compreensão de uma mensagem. Bom, existem dois tipos principais de concordância: concordância verbal e concordância nominal. A concordância verbal ocorre entre o sujeito e o verbo da oração. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Já a concordância nominal acontece entre substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Esses elementos devem concordar em gênero e número. Agora vamos às regras de concordância verbal. A concordância verbal com o sujeito composto antes do verbo segue algumas regras importantes. Observe. Quando o sujeito é composto, o verbo deve ficar no plural. Por exemplo, Maria e João foram ao cinema. Se o sujeito composto for introduzido pela conjunção ou, o verbo pode ficar no singular se o sentido for de que um ou outro sujeito realiza a ação. Ou Maria ou João vai ao cinema. Ou Maria ou João foram ao cinema. Agora, quando o sujeito composto contém núcleos de pessoas diferentes, o verbo concorda com o núcleo mais próximo ou pode ser utilizado o plural. Exemplo: Maria, João e Ana estão felizes. Agora vamos falar da concordância de sujeito composto depois do verbo. Bom, quando o sujeito composto vem depois do verbo, há duas possibilidades principais de concordância. Observe. A forma mais comum é o verbo ficar no plural, concordando com todos os núcleos do sujeito composto. Há também a possibilidade de o verbo concordar apenas com o núcleo mais próximo do sujeito composto. Isso é chamado de regra de proximidade. Observe. Agora vamos falar da concordância de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito composto inclui primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, o verbo sempre concorda com a primeira pessoa do plural. Isso porque a primeira pessoa tem prioridade sobre as outras. Observe. Você e eu decidimos ir. Aqui temos eu, primeira pessoa do singular, e você, terceira pessoa do singular. O verbo decidimos vai para a primeira pessoa do plural porque eu está presente no sujeito. Agora veja que no segundo exemplo temos eu, tu e eles viajaremos amanhã. Nesse caso temos eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa e eles, terceira pessoa. Perceba que o verbo vai para a primeira pessoa do plural porque eu está no sujeito. Bom, a primeira pessoa sempre leva o verbo para o plural, que é nós, independente das outras pessoas do sujeito. Se não houver primeira pessoa, a concordância segue as regras normais de segunda e terceira pessoa. Agora veja alguns pontos adicionais sobre concordância verbal que são importantes e podem ajudar a evitar confusões. Observe. Concordância com o sujeito coletivo. Concordância com nomes próprios.
concordância em orações subordinadas. E se você deseja saber mais sobre orações subordinadas ou outros assuntos da língua portuguesa, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, combinado? Bom, também existe a concordância com verbos que indicam fenômenos da natureza. Observe: concordância com mais de, concordância com a indefinição e concordância com o uso de ou nem. A concordância também aparece com o verbo na voz passiva. Observe: também aparece no uso de expressões de tempo. Veja. Também temos subjuntivo e concordância. Temos ainda expressões indefinidas e concordância com verbos de ligação. Bom, agora vamos falar sobre a concordância nominal, começando pela concordância entre um substantivo e um adjetivo. Quando um substantivo é acompanhado por mais de um adjetivo, a concordância pode ser feita de duas maneiras. Observe: se os adjetivos têm o mesmo gênero, o substantivo deve estar no plural, e todos os adjetivos devem concordar em gênero e número com ele. Exemplo: as casas grandes e bonitas são confortáveis. Agora note como a concordância é feita com todos os substantivos. Perceba que o adjetivo pode concordar com todos os substantivos, geralmente no plural. Bom, agora veja que temos alguns pontos adicionais sobre concordância nominal que também podem ser úteis ao seu aprendizado. Observe o uso de adjetivos em locuções. Quando um adjetivo faz parte de uma locução adjetiva, a concordância é feita de acordo com o núcleo do sujeito. Observe: a locução de matemática não altera a concordância do adjetivo aplicados com alunos. Agora veja adjetivos com gêneros diferentes. Também veja o uso de mais e menos. E adjetivos em frases negativas. Bom, agora vamos para algumas questões sobre concordância verbal. E a alternativa correta é a letra B. A expressão faz é impessoal e deve ser usada no singular, independente do tempo mencionado. Agora vamos para a segunda questão. Complete a frase com a forma correta do verbo. Então veja que o verbo chegar deve concordar com o sujeito no plural. Leia a frase e identifique se há erro de concordância. O verbo havia está correto, pois é impessoal e não varia em número. Qual é a forma correta do verbo na frase abaixo? Bom, o verbo fazer concorda com o sujeito coletivo, grupo, que é singular. Quinta e última questão sobre regência verbal. O verbo estudam concorda com os alunos, que é o núcleo do sujeito. Portanto, nessa frase não há erro de concordância. Agora vamos para algumas questões sobre concordância nominal. Complete a frase com a forma correta do adjetivo. O adjetivo deve concordar com o sujeito composto no plural. Leia a frase e identifique se há erro de concordância. O verbo estava deve estar no plural, pois o sujeito é composto.
Qual é a forma correta na frase abaixo? Os adjetivos devem concordar com o sujeito composto no plural. Frase com adjetivo, posições alternadas. O correto é um homem e uma mulher elegantes, pois o adjetivo deve concordar com ambos os substantivos. Bom, a nossa aula termina por aqui. Espero por você na próxima aula e até lá!